Bom, comecei a dançar desde pequenininha, fazia aula na escola mesmo, né? E aí fui me tornando bailarina de destaque, né, nas turmas. E aí acabava que as professoras sempre me pediam para ser assistente delas, né? Minha história com a dança começou aos 14 anos de idade, né? E eu me profissionalizei aos 21, que foi quando eu fui, né, pro exterior dançar profissionalmente. Voltei em 2018. A primeira experiência que eu tive com a dança foi quando eu tinha 4 anos de idade, que eu tive vontade de começar, aí eu comecei naquelas baby classes, né, e tal. Acho que eu fiz por um ano, mais ou menos, mas aí quando a professora me mandou andar em zigue-zague, eu fiquei muito decepcionada. E aí nesse período mesmo, assim, de último ano da escola, a minha professora de balé se machucou, quebrou o pé, eu acho que foi o destino mesmo, né, pra falar, olha, eu preciso da sua ajuda. Em 2019 eu comecei a dar aula na Petit. Na verdade, assim, foi mais por uma curiosidade, porque a Nelma falou assim, Flaviana, você não tem vontade de dar aula, não sei o quê. Eu falei assim, nunca pensei muito nessa ideia não, mas por que não? Aí ela falou, prepara uma aula pra mim. Aí eu só retomei a dança quando eu fiz 11 anos e recomecei com jazz e logo depois disso entrei numa companhia da prefeitura. E aí eu fui, na cara e na coragem, com 16 anos, e comecei. Aí depois que eu entrei, não quis mais parar, já fui fazer faculdade de dança. Então assim, desde os 17, oficialmente, eu entrei como professora oficial de turma. E tô aí até hoje, né, aos 37, 20 anos já. Que me inspirou a ser professor é saber que hoje eu passo um pouco daquilo que eu aprendi, né? Tento assim, da melhor maneira. Uma coisa assim que eu acho muito importante da gente ter em mente, principalmente as pessoas que fazem dança, é que eu percebo conforme vão passando os anos, que é você entender o seu corpo e respeitar ele também, que é o que me faz me sentir melhor, digamos assim, entendeu? Algo que a gente fala com o corpo, né? E hoje em dia, principalmente, a linguagem corporal, a gente usa ela em todos os momentos. E para criança é muito importante, porque elas não falam no início, né? Então é a forma delas se expressarem. Eu trabalho com crianças em creche desde 2 anos, a partir de 2 anos de idade. E muitas delas não falam ainda. Então elas usam o corpo mesmo para se expressar, elas usam fralda ainda, né? Então elas querem falar que querem fazer xixi, elas ainda, né? Então a gente começa a entender a partir daí. Então eu trabalho com criança de 2 e tenho pessoas de 65 também fazendo aula de dança. E assim, como é diferente uma aluna de 15 anos que entra para fazer aula comigo criança, ela com 15, e uma que entra para fazer aula com 15 a primeira vez. O trabalho corporal é completamente diferente, né? O balé, ele tem toda uma nomenclatura, né? Tipo, o balé, ele é aqui no Brasil do jeito que ele é e ele vai ser do mesmo jeito em qualquer outro lugar do mundo. Ele tem essa nomenclatura, ele é Vaganova, enfim. Né? Tem o método russo, tem o método inglês, varia um pouquinho, mas um plie é um plié, um tandi é um tandi, e ele tem, né, toda essa coisa da classe, das mise-en-scènes, né, tudo muito quadrado, né, sempre muito essa coisa da postura. E o contemporâneo não, o contemporâneo ele já vem para quebrar um pouco disso, né, ele já conta uma historinha, você já usa mais o chão, porque o balé você não usa, é tudo muito em cima, né? Tudo muito elegante, você, tipo, no joelho, né? Joelho no balé, mas você não usa o chão, você não faz um rolamento no balé. Aí você dança de cabelo solto, você não precisa ter aquele coque, você pode abranger de
calça, você usa calças, usa um monte de coisa, você consegue criar toda uma coisa diferente ali do balé clássico, né? Se você entrar na faculdade de jornalismo ou de algum outro lugar, você vai ver todos os alunos sentados na carteira, olhando o professor. A gente não, a gente já senta assim, com o pé, e nenhum professor reclama, porque acho que é a nossa maneira mesmo, o nosso corpo, ele é livre. Então, tanto a galera do teatro quanto a galera da dança já tem mais essa facilidade, né? A gente já tem essa facilidade de se expressar através do corpo. Eu tenho dificuldade de falar. Não parece muito, mas eu tenho. Mas me bota pra dançar e não falar nada, né? O corpo diz. A dança, eu trabalho a dança principalmente, assim, eu falo que meu lado é mais humano da dança, né? É como a dança pode transformar a nossa vida. Então, mais do que ensinar, dar passos de dança e corrigir, é trazer a paz da dança, o caos também da dança, mas no corpo, a forma de se expressar, principalmente hoje em dia, que as crianças são muito ligadas em tela, são muito ligadas, ficam presas em apartamento, né, não brincam fora. Então, assim, a hora da dança é a hora realmente delas criarem, delas poderem se libertar e falar. Então é aquela zona mesmo que começa, que não é uma zona, que é a expressão, né, como elas se expressam, né? E elas vão liberar ali o que elas tiverem. E eu conheço as minhas alunas pelo jeito que elas fazem aula. Eu sei se aconteceu alguma coisa com elas, se elas estão bem, se elas não estão, pela forma que elas reagem ao estímulo que eu dou na aula, entendeu? Então, assim, eu tenho crianças de 2 anos que eu não posso ser na parte de dança. O que eu vou trabalhar com elas? É a expressão. Mais ou menos quando eu fiz 13 anos, eu me lesionei, foi uma lesão muito feia, assim, nos 2 joelhos, eu tive tendinite nos 2 e fui obrigada a parar, assim. E eu tava no nível que eu tava usando ponta, competindo em festival, na academia onde eu fazia. Então, assim, foi um baque muito grande pra mim. Parei por uns 4 anos a dança. Então, quando eu retomei, eu fiquei muito receosa para onde que eu ia me encaixar. Mas, graças a Deus, a memória corporal minha me salvou, assim, porque tava tudo lá. Eu tento ser parceira delas e deles também, né? Mostrar que ali é muito um cuidado com o corpo, é você buscar vivenciar aquilo, é você estar ali como uma terapia, como uma libertação, como um corpo que precisa se expressar. Poder aprender culturas diferentes, poder dançar em palcos diferentes, trabalhar com artistas por diversos lugares do mundo. Tem ucraniano, tem russo, tem espanhol, tem diversos tipos de gente. E todo mundo respirando a mesma coisa, né? Eu acho que a arte é bacana por isso, porque ela une, né, da mesma maneira. A gente fala línguas diferentes, mas ao mesmo tempo se completa no palco, que é aquela história que a gente está contando. Então, assim, é buscar sempre o ponto positivo neles, o que a dança pode ajudar nessa maneira de eles mostrarem o que eles têm de melhor. E é o que eu tento fazer com as minhas coreografias. Se expressar, fazer arte, ouvir música, trabalhar seu corpo e ir embora um ser humano melhor, que se preocupa com o que você, sabe, eu trabalho com arte, então eu vejo um mundo diferente, mais colorido. Para que eu vou ir para um lado ruim, enfim. Então eu acho que para a sociedade é formar cidadãos melhores, mais sensíveis.